Eu não sei há quanto tempo você sofre. O povo de Deus já sofria há muito tempo. Há quem está sofrendo de um ano para cá, outros estão sofrendo há 2 anos, 5 anos, 10 anos, há muitos anos. Eu não sei. Tem gente que tinha uma condição tranquila, hoje vive preocupado. Há quem tinha dinheiro sobrando, hoje vive numa situação de aperto. Há quem não via o preço das coisas, hoje vive pechinchando para poder diminuir o preço. Há quem sobrava, hoje está faltando. Há quem tinha de tudo, hoje não tem nada. O povo de Israel vinha sofrendo há muito tempo, e Deus apareceu. Eu sei que tem gente aqui que só tem aparecido problemas na vida dela, só tem aparecido mais notícias, só tem aparecido o que você não gostaria que aparecesse, mas Deus apareceu para Moisés, e Deus quer aparecer também para você hoje, para te livrar dessa situação, para mudar a sua história. O povo estava escravo nas mãos de Faraó, nas garras de Faraó, e Deus chamou Moisés dizendo: você vai agora e vai livrar o povo das garras de Faraó. E ele disse: mas como, Senhor? Quem sou eu para chegar diante de Faraó e pedir para soltar o povo? Ele disse: não é você, sou eu. Você vai lá em meu nome, mas vão perguntar quem é o Senhor. Diga: eu sou, te enviou, eu sou o que sou. Em outras palavras, você só precisa de mim, Moisés, porque eu vou ser tudo o que você precisa para resolver esse problema. Mas eu quero tirar o meu povo da escravidão. Tem gente aqui que precisa se libertar do vício das apostas, do vício do álcool, das drogas, da pornografia, da murmuração. Deus não quer você preso nas garras do mal. Essa figura que prendia o povo de Faraó simboliza a figura do mal. E aqui você vai ver como ele trabalha, como é a nossa luta contra o mal. Porque quando Moisés foi até Faraó, Faraó não aceitou, e ele segurou o povo. O diabo, ele pode segurar 1 tempo, 2 tempos, 3 tempos, mas 1 hora, se você persevera, você vence. E aprenda uma coisa: se você é uma pessoa de Deus, você sabe o que Deus já sabe. Você sabe que no final você vai vencer. Se você é uma pessoa de fé, você pode estar enfrentando uma luta muito grande, mas você já sabe o final. E é isso que não te desanima, porque você sabe que no final vai terminar com você dando testemunho para a glória de Deus. Está dando para você entender? Então ele foi até Faraó, e Faraó resistiu, e Deus mandou uma praga, 2, 3, 4, 5, 6, e chegou na 10ª praga, ele soltou o povo, e o povo saiu do Egito. Não saiu de mãos vazias, saiu de mãos cheias. Deus abençoou o povo. Só que Faraó voltou atrás e começou a perseguir o povo. Faraó tinha os seus carros, o seu exército. E na cabeça de Faraó: eu pego fácil esse povo de volta. E ele começou a perseguir o povo. Agora vá para o capítulo 14. Vamos ler o versículo 10. 14, 10. Acharam? Vamos tirar lições daqui agora. E aproximando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram a quem? Ao Senhor. E disseram a Moisés: não havia sepulcro no Egito para nos tirar de lá, para que morramos aonde? Olha só, na cabeça deles era o seguinte: não era melhor ter ficado servindo Faraó lá? Olha o que eles continuam falando: por que nos fizestes isto, fazendo-nos sair do Egito?
Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos aonde? No deserto. Olha para mim, por favor. Cuidado você que clama e depois murmura. Cuidado você que fala com Deus e depois fica com medo. Quando nós falamos com Deus, nós temos que confiar. Quando nós estamos vivendo a fé, nós não temos que querer entender. Você nunca vai conseguir entender Deus. Deus não se entende, Deus se obedece. Em Deus nós temos que confiar. Nós nunca vamos entender a maneira que Deus trabalha. Por quê? Porque os pensamentos de Deus estão acima dos nossos, são maiores do que os nossos. Você não vai conseguir entender o jeito que Deus está trabalhando. Bispo, mas por que Deus permitiu o faraó continuar atrás? Porque Deus queria ser glorificado naquilo ali. Tem problemas que você está murmurando, mas tem vitórias no problema. Tem situações difíceis que você não enxergou ainda na dificuldade, a vitória que tem ali para você. E olha a resposta de Moisés. Olha só. Versículo 13, né? Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai o quê? Quietos, e vede o quê? O livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje viste, nunca mais o quê? Os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Olha para mim, por favor. Olhe para mim, aprenda uma coisa. Tem horas que você tem que ter fé para ficar quieto. Tem horas que você tem que ter fé para se acalmar. Tem horas que você tem que ter fé para esperar, para ter paciência. Moisés pediu para que eles tivessem fé e se aquietassem. Cuidado com essa inquietação, esse desassossego, esse desespero. Porque o mal é que gosta de ver pessoas assim. E eles começaram a pensar o pior. E você sabe, colocou para dentro, a pessoa começa a falar besteira. E Moisés disse: fica quieto. Fica quieto. Tem gente que Deus trouxe já aqui só para falar para você: fica quieto, sossega, deixa eu trabalhar, deixa eu agir, eu sei o que eu estou fazendo. Tem gente que precisa ter fé para dormir. Você não está dormindo. Tenha fé para dormir, entrega na mão de Deus. Tenha fé para se alimentar bem. Tenha fé. Moisés falou: fica quieto, Deus sabe o que está fazendo. Vocês vão ver como Deus vai agir, e nunca mais vocês vão ver os egípcios. Tem horas que nós temos que ter fé para falar nunca mais. Lembra que o bispo deu o exemplo dele? No casamento, no início do casamento, quando teve uma situação que a esposa falou, em separação, ele falou: nunca mais essa palavra vai ser dita aqui na minha casa. E olha quantos anos de casamento. Tem horas que você tem que falar: nunca mais eu vou ficar na mão de agiotas, nunca mais eu vou fazer empréstimos, nunca mais eu vou depender de fulano, nunca mais. Tem horas que tem que dar um nunca mais também. Moisés deu. Eu não sei qual é o nunca mais que você precisa dar. Eu não sei. Mas tem gente que precisa dar um nunca mais. Porque tem coisas que se você ficar aceitando, você fica escravo disso. Está na hora de você dar o grito do nunca mais. Agora vamos ver o que aconteceu. Não converse não, nem durma. Está proibido dormir, tá? Dá uma olhadinha se tem alguém do seu lado dormindo aí. Dá uma olhadinha aí, olha aí. Olhou? Fala que foi eu que pedi, tá? Aí diz assim, versículo 15: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que o quê? Que marche. Olha para mim, gente. Marchar com o mar fechado? Quando você é uma pessoa de fé, está tudo fechado, e você está marchando, e você está indo em frente, você não está desanimando, está duro, está difícil, mas você continua, porque é fácil marchar quando o mar está aberto, a porta está aberta, quando tudo está dando certo. Tem gente marchando com tudo fechado.
Tem gente marchando com tudo dando errado. E Deus falou assim: Moisés, por que você está me clamando? Manda o povo marchar, manda o povo ir para cima. Não é esse mar de problemas que vai te intimidar, não, porque Deus vai te ajudar. O Deus que abriu o mar, você crê no Deus que abriu o mar? É o Deus que vai te ajudar. Diga, Ele vai me ajudar. Agora, olha só, olha esse versículo aqui, que interessante, o 16. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo mar, pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles, e eu serei glorificado em quem? Em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Olha para mim, por favor. Aprenda isso. Deus disse assim: ô Moisés, e tu pega o que você tem na mão, rapaz, e usa. A mulher disse que olhou para o banheiro e usou o banheiro para começar. Usa o que você tem à sua disposição. Usa a garagem, usa o computador, usa seu talento, usa seu celular, usa seu carro, usa um pouquinho que você tem. Pare de olhar para o que você não tem, pare de olhar para o que os outros têm, pare de ficar se comparando com os outros, pare de ficar esperando ter tudo para começar. Começa pequeno, mas comece. E tu, Moisés, usa o que está na tua mão. O que está na tua mão? É o cajado? Usa. Davi usou as pedras, derrubou o gigante. Gideão usou os cântaros e venceu os amalequitas, os medianitas, o povo do Oriente. Sansão usou uma queixada de jumento. O que você tem? Use. Faraó é forte, mas Deus é maior. Seu problema é grande, Deus é maior. Davi era pequeno, quem venceu foi Davi ou Golias? Foi Davi. Quem venceu foi Gideão, foram os inimigos? Foi Gideão. Quem vai vencer? Diga, eu vou vencer. Fala com fé, eu vou vencer. Eu digo isso porque Deus vai te ajudar a derrubar o que precisa cair hoje. Deus derrubou Faraó. Moisés não deixou nada nas garras de Faraó. Não deixa nada nas mãos do mal, não. Não só saia das garras do mal, mas não deixe nada nas garras dele. Se você é uma pessoa de fé, você parte para cima, mesmo com o mar fechado, e você usa o que você tem na mão. Use o que você tem à sua disposição. É sua sala, use sua sala. É um quarto que você tem lá, use o quarto. O que é que você tem? Usa. E ele disse assim, pule agora para o versículo 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o que? O mar por um forte vento arraial de toda aquela noite, um vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em quê? Em seco, e as águas foram partidas. Olha para mim, por favor. Deus enviou um vento tão forte que dividiu o mar para o povo passar. Não tinha saída. Atrás Faraó com seu exército, na frente o mar. Às vezes nós nos enfiamos em cada situação, mas Deus tira. Parece que não tem saída, mas Ele coloca uma porta, Ele abre o mar, Ele faz alguma coisa, mas Ele tira, Ele resolve. Ele é Deus. Deus resolve. Esse problema que está esquentando a sua cabeça, que parece não ter saída, diga, vai ser resolvido. Você crê nisso mesmo? E ele disse assim, ó, olha só. E os filhos de Israel, 14:22, Êxodo 14:22. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar, em seco, e as águas foram-lhe como um muro à sua direita e à sua esquerda, e os egípcios os seguiram e entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que, na vigília daquela manhã, o Senhor na coluna de fogo e da nuvem viu o campo dos egípcios e
alvoroçou o campo dos egípcios e tirou-lhes as rodas dos seus carros e dificultosamente os governavam. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, e sobre os seus carros, e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou a sua força ao amanhecer, e aos egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou. Quem derrubou? Os egípcios no meio do mar, porque as águas tornando cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, e os que haviam seguido no mar, nenhum deles o quê? Ficou. Olha para mim, por favor. Nenhum dos inimigos ficaram de pé. Deus acabou com todos. Deus vai te ajudar a resolver tudo isso. Deus não vai deixar um problema sem ser resolvido. Faraó e o exército pensou o seguinte: a gente pega eles fácil. Ninguém que persiga uma pessoa de Deus consegue ter sucesso. Deus quebrou os carros de Faraó. Que Deus quebre os carros do mal que tem te perseguido. Em nome de Jesus, não tenha medo de perseguição, porque Deus não deixou. Eram fortes, eram perversos, eram malignos, mas Deus quebrou os carros deles e livrou o povo de Israel. Não tenha medo de ninguém, porque ninguém vai conseguir te destruir, porque Deus não deixa, Deus guarda. Diga: Deus me guarda. Deus quebrou os carros de Faraó. O povo de Deus passou, e eles falaram o seguinte: vamos também. Só que tem coisa que Deus abre para você, não para os outros. Você consegue, outros não conseguem. Por isso que você não tem que estar ouvindo derrotados. Isso aí não dá certo. Não dá certo para você, para mim dá, porque Deus vai me ajudar. Você não tem que estar ouvindo palavras negativas. Se você é uma pessoa de fé, o que os outros não conseguiram, você consegue. E se falar que você não consegue, aí que te dá mais força. Como Davi, disseram: nessa cidade você não entra. Ele entrou, tomou a cidade e colocou o nome dele. Porque com Deus você consegue. Agora quem quer o seu mal não consegue te destruir. O que Deus abre para você, Deus não abre para os outros. Deus abriu para o povo dele e fechou para o mal. Que em nome de Jesus, Deus hoje feche as portas para o mal, mas abre as portas para você. Eles vieram contra, mas caíram por terra, e acabou com todos eles, e Deus derrubou a força de Faraó. Que Deus te ajude a derrubar esses obstáculos que surgiram na sua vida. Que você tenha fé para, em nome de Jesus, terminar essa luta dando testemunho, chegando do outro lado e contando vitórias. Deus usou a fé de Moisés para abençoar aquele povo, e que Deus use você para abençoar muita gente ainda. Que você ainda possa contratar muita gente, trazer de volta gente que você dispensou porque você estava numa condição difícil. Que Deus te dê condições de abençoar muita gente e te dê a vitória sobre todo o mal. E se você crê, fique em pé e diga: está ligado. Fala com fé: está ligado.